Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um Tudo é Roteiro, nosso pequeno podcast que fala de filmes e séries, sempre com base no roteiro. Eu sou o René Belmonte. Eu sou Paulo Fontinelli e hoje a gente está com um convidado super especial que é o Gabriel Palhares. Gabriel, ator, influencer, e ele, o primeiro filme que ele fez na vida, quando ele tinha 4 anos de idade, foi comigo, né? Se puder, dirija, seu primeiro diretor. Então é uma presença muito especial aqui do meu lado. E a gente estava comentando exatamente sobre isso, sobre atores altos, né? Porque a gente fez um episódio com o Fernando Caruso, que é um ator bem alto. E o Gabriel, com 4 anos, talvez fosse o tamanho dessa mesa, né? E aí, menor, eu acho, tem uma história super engraçada, que é uma coisinha para contar antes de a gente começar a falar sobre o roteiro do filme que a gente vai falar hoje. Que é o seguinte, a gente tinha calculado que ele era uma criança que passava o tempo todo com o pai no carro durante o filme, né? Você lembra da história? Eu vi o filme. E aí, a gente ficou na dúvida de bota uma cadeirinha ou bota só aquele banquinho, né? E, cara, o problema da cadeirinha é que quando você botava a cadeirinha, aí a cadeirinha tinha um negócio aqui, você não conseguia ver o rosto dele direito, não sei o que, não podia ser a cadeirinha. E o Luiz Fernando é alto, né? E o Luiz Fernando é alto. O Luiz Fernando tem a altura do Caruso, ele deve ter quase 2 metros de altura. E aí, a gente falou, cara, não pode botar a cadeirinha, senão a gente não vai ver o Gabriel. E aí a gente falou, não, tem que ser aquele banquinho que é o último estágio que a criança. É só o estofadinho, né? Que é só a almofadinha, basicamente, né? Aí a gente botou a primeira almofadinha, abrimos câmera, cadê o Gabriel? Tá atrás do banco do passageiro. Aí, tá bom, bota 2. Cadê o Gabriel? Ainda tá atrás. Cara, tivemos que botar 4. A gente filmava com 4 banquinhos, um em cima do outro. Mas agora já é um rapaz formado. Agora consegui. Já é um cara mais velho, digamos assim. E que escolheu um filme inusitado, eu diria, pra Gabriel Palhares, que tá hoje com quantos anos? Tá quantos anos? Fiz 17 semana passada. 17 anos, Mágico de Oz, cara. Então, o filme é um pouquinho mais velho do que ele, um pouquinho mais velho do que a gente também, o que já é... 39, não me inclua nessa, o filme é mais velho que eu, com certeza. E, cara, mais Mágico de Oz. E aí, eu queria, na verdade, começar te perguntando isso, assim, antes da gente entrar na questão do roteiro até, e que eu imagino que é o que todo mundo adora. Por que Mágico de Oz, cara? Então... primeiro, gente, olá, muito prazer e muito obrigado pelo convite, é uma honra. Assim, Mágico de Oz, eu tenho uma história com o Mágico de Oz desde que eu sou muito pequeno. Eu sempre fui fissurado nessa história e eu sempre gostei muito desse mundo mágico e de entender mais sobre. E foi uma história que me pegou muito justamente pelas metáforas. Desde que eu sou muito pequeno, eu sempre gostei muito de entender os lados da história. E é um dos grandes motivos do porquê eu gosto muito de Wicked. E, cara, desde muito pequeno, o Mágico de Oz prendeu minha atenção. Mas a memória mais vívida que eu tenho, assim, foi quando eu fui num shoppingzinho, assim, do lado da minha casa. E tinha uma apresentação de Mágico de Oz. Eu assisti, aquilo ali virou meu hiperfoco até hoje. E aí eu, desde então, comecei a pesquisar mais sobre o filme, os bastidores, as adaptações que já tinham sido feitas do filme. E o filme em si, eu acho ele uma obra de arte, assim. Sim. Ele é uma aula, você assistiu o Mágico de Oz. É um dos filmes mais emblemáticos, eu acho, da história do cinema. Você viu a continuação? Vi, Retorno a Oz? Retorno a Oz, que é da Disney, inclusive, não é da MGM. Então não funcionou. Não. Aliás, é engraçado, né? Porque se a gente for pensar no Mágico de Oz e como história, né? E inovou em diversas coisas, né? O lance do sonho, e você não sabe se é sonho ou se ela realmente viaja para um outro mundo. Enfim, toda a estrutura que é nova. É engraçado que versões com absolutamente a mesma estrutura não funcionam tão bem como o original. Eu gosto de 2 versões do Mágico de Oz só. Assim, nem o desenho novo, essas coisas eu acho o original, que pra mim é insuperável, e o Michael Jackson. O The Wiz, não é? The Wiz. Nunca vi. Nunca viu? Era minha próxima pergunta. E aí eu Diana Ross. devendo. Cara, e o Michael Jackson de espantalho é a parada mais inacreditável. Tudo bem que o ator que faz o espantalho original é foda também, mas eu acho Michael que a gente, Jackson foi o que aconteceu comigo, mas provavelmente com você também. A gente viu criança esse filme. Criança, muito criança. É isso. Não, numa época do Motown, uma época que realmente disco Motown tava, o negócio tava em voga. E eles levam a história como se fosse nos submundos de Nova York, na verdade, né? Então, eu tenho que assistir, tá na minha o Yellow watch list. Brick Road é um caminho pro metrô, sabe? Cara, é demais o filme, é bem legal.
Lógico que, assim, não chega aos pés do original. Acho que o original é inovador em aquela cabeça do mágico e tal. E é isso, né? Você... Então, começar em preto e branco e ficar colorido. Queria falar sobre isso. Vamos lá. Assim, uma das cenas, eu acho que mais marcantes da história do cinema é ela saindo da casa dela e entrando no mundo de Oz. Não sei se isso é do imaginário comum de todo mundo, mas nessa época o que estava começando a ser utilizado era o Technicolor. Sim. Que é uma técnica de colorir filmes, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Essa cena em específico, ela foi feita de uma maneira muito interessante, que é uma das coisas que eu mais gosto dos bastidores do Mágico de Oz, inclusive. Nessa cena, a casa inteira é pintada de sépia. A atriz que a gente vê de costas não é a Judy Garland, que é a atriz da Dorothy. Na hora que a câmera vai primeiro, né, ela vai pro plano mais aberto, a dublê sai de cena e quem entra é a Judy Garland já no vestido e nas cores de Oz. E aquilo ali foi uma das formas para poder mostrar... de câmera. Filmaram a parte preto e branco com cor, mas estava tudo preto e branco. E a gente imagina, na verdade, que assim, que isso era uma coisa que foi usada naquela época e que não se usa nunca mais, né? Sim. Mas assim, porque tudo hoje é chroma key, é computação e tal. Mas, cara, o Tom Cruise usa isso no o Tom Cruise, não. O Missão Impossível usa isso, a franquia. Que eles fazem o seguinte, né? O Tom Cruise tá de costas, botando a máscara no Simon Pegg, que tá sentado numa cadeira, com a atriz principal, que agora não vou lembrar o nome, em frente a um espelho. E aí aquelas máscaras do Missão Impossível que ele bota e vira outro personagem, né? Ele vira o russo, acho que esse é contra um russo, alguma coisa assim. E aí a câmera tá aqui, tá pegando a mulher de frente, o Simon Pegg de frente, e o cara que faz Tom Cruise, que não é o Tom Cruise, de costas. Aí ela vem e pega o espelho. Na hora que o cara termina de botar a máscara, pega o espelho, você para de ver o Simon Pegg, você para de ver a mulher, você passa a ver o Tom Cruise e o outro ator num negócio que não é o espelho, um fundo falso com um cenário replicado. Sim. Exatamente a mesma coisa. Eu até tenho uma coisa que eu indico pra todo mundo, não sei se você viu, René. Fazer propaganda de streaming aqui, mas essa vale. No Disney tem uma série que é a criação da Industrial Light and Magic, do George Lucas. E aí a história de como foi feito o primeiro Guerra nas Estrelas. Que é genial desde de toda a coisa dos efeitos especiais, que é legal pra caramba, mas também a parte do risco financeiro, a parte de como ele montou a empresa. E a série tem, sei lá, 10 episódios e vai até, acho que o Máscara, sei lá. E aí fala de mate painting, que o Mágico de Oz é todo mate painting, né, cara? Que é uma técnica que é isso. Você que é muito parecido com o que você falou. Você pinta o cenário no fundo... Todos os cenários são pintados à mão, acho. Mas não é... Aí quando você fala que você pinta o cenário no fundo, pra quem não entende, não conhece, o que a pessoa acha? Que são estúdios enormes, né? Com paredes de 10 metros. Não é isso. E que a pessoa vai lá e pinta um mural, né? Um muro. Não é nada disso. É um vidro do tamanho dessa mesa. Que você coloca... Você pinta o vidro... E aí você bota o vidro entre a câmera e os atores. E a parte que os atores estão... James Cameron começou aí. Fazendo isso. Meu ídolo, inclusive. Não, os filmes que ele fazia com o Roger Corman foi que fizeram ele conseguir fazer o Exterminador. Pintando, né? Ele era pintor de mate. O Battle Beyond the Stars. Do Titanic, né? Sim. Quem desenha foi ele. Isso é muito incrível. Sim. A joia. E aí o Mágico de Oz tem muito, né, cara? É mate painting o tempo inteiro. Não, são várias técnicas, eu acho, juntas pra dar o efeito que deu o filme. Inclusive, isso é uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, que eu tô pensando desde casa. Bora. E essa tem mais a ver com o roteiro, assim. Na adaptação, no livro original, né, do L. Frank Baum, a gente tem os sapatos de rubi vistos como de prata. Por conta da tecnologia da época, querendo, né, mostrar pros outros o Technicolor, colocaram sapatinhos de rubi, vermelhos. Eu queria saber pra vocês, roteiristas, quando vocês vão adaptar alguma obra, seja literária ou de outra coisa que já exista, uma biografia, por exemplo, o quanto de liberdade criativa vocês têm para poder alterar coisas, tanto materiais, como por exemplo a cor de um sapato, ou da própria história, para que o fluxo fique melhor e siga de uma trajetória mais limpa. Eu acho que é muito simples. Eu acho que se tem um motivo ali na história, você tenta manter. Se tem um motivo na história, mas funciona só naquela mídia, só como literatura, para você fazer para TV ou para cinema, uma mídia visual, precisar mudar, você vai mudar. E é importante ter essa liberdade. Eu tô adaptando agora. Neste momento, eu tô fazendo um roteiro para um filme a partir de um livro. Legal. E eu mudei muita coisa, ao mesmo tempo que eu não mudei nada do essencial. Eu procurei identificar tudo que tinha de mais importante e tô mantendo e tô mudando tudo que eu acho que vai funcionar melhor
do jeito novo. Sim. Então acho que tem que ter esse respeito, essa preocupação. A gente estava discutindo isso quando a gente foi falar de Deadpool e Wolverine. Boas adaptações que são fiéis ao espírito do original e filmes que querem esquecer tudo que foi feito e fazer uma coisa nova. Do zero. E não funciona. Então você tem que entender o que faz aquilo funcionar. Então, por exemplo, o Sapatinho de Cristal. Cara, a gente tá fazendo um filme colorido, um dos primeiros filmes coloridos. E que o Mate invadiu, uma cor invade a outra. Né? Se você ver, não tem a definição que tem hoje. O Sapatinho de Prata não ia funcionar. O que é mais importante? Ele ser mantido fiel de prata ou manter o espírito que é um sapato que vai impressionar? Sim. Aí ele é mais fiel ao conceito do que a cor original. É isso que vale. Assim, cara, a liberdade não depende só de você. Né? Porque tem... Tô falando no mundo ideal. O filme tem financiamento e, dependendo de onde vem o dinheiro, você pode ir até um determinado momento ou não. Eu tenho uma tendência a... e isso eu acho super legal, assim, que os roteiristas, eles pensam de forma diferente. Então, o René, ele gosta dessa liberdade, eu, muito pelo contrário. Eu, quando eu adaptei o roteiro de um livro, e não tem certo ou errado, tá? Não estou falando que eu estou certo, o René está errado. Eu acho que cada coisa, se funcionar para a história, funcionou para a história. Mas quando eu adaptei, eu adaptei o roteiro de 2 livros. Acabou que um foi contratado para adaptar, era caro demais, não sei o quê, tentaram coproduzir com os Estados Unidos e com a Argentina, não rolou. E o outro, enfim, eu adaptei e ainda estou tentando produzir. Eu tento ser o mais fiel possível à história. Inclusive, eu tive uma discussão com um roteirista estrangeiro que trouxeram para escrever comigo, aquela versão que já não seria a versão se fosse fazer hoje. E o cara... Olha a preocupação do cara, né? Quando você fala, tá adaptando um livro, você tá preocupado em respeitar a história, não. O ator principal não pode só aparecer com 30 minutos de filme. Ele tem que estar na primeira cena. Aí você faz assim... Mas o cara vende uma cultura cinematográfica na qual ele vende para um Leonardo DiCaprio. Ele fala, cara, você vira para o Leonardo DiCaprio, você vai entrar com 40 minutos de filme. Não. Você entendeu? Então, assim, você começa a entender que, cara, são prioridades diferentes. Exatamente. Então, assim, aí o filme não rolou com esse americano. Até porque esse cara que ele tipo, mexer, e é uma obra que para mim eu posso até falar o nome do livro, porque eu já não tenho mais os direitos mesmo. Se você não leu, leia. Cara, lê. Você que gosta de mágica, lê. Esse livro é absolutamente genial. O Centauro no Jardim, do Moacir Clear, que narra o nascimento de um menino centauro no Rio Grande do Sul em, sei lá, 1950, algo assim, no 42, enfim, não vou lembrar exatamente. Mas, cara, o livro é absolutamente espetacular. Aliás, o Clear eu tentei fazer um documentário sobre ele antes dele falecer, eu era amigo da família, infelizmente eu não consegui. Mas assim, cara, o Clear é um escritor de realismo fantástico, o moleque que escreveu a Bíblia, O Exército de um Homem Só. Cara, leia, você vai gostar. Assim, os livros são muito legais. E aí a preocupação do cara era isso. O Leonardo DiCaprio tem que aparecer. Aí tira do americano, vai pro argentino, que foi um outro cara que podia ter rolado. Aí a preocupação do cara era assim, vamos fazer uma animação. Cara, por que vamos fazer uma animação? Não, porque é o seguinte, a gente nunca vai conseguir botar um centauro dentro de uma casa. Porque no livro, você lê, você não faz a meta. Claro, você não tá visualizando. Você tá botando um cavalo menino centauro jantando dentro de uma casa. Você tá botando um cavalo jantando numa mesa com. Entendeu? No livro você não pensa na altura de um cavalo e tal. Você consegue dar aquele jeito. Mas eu achei que você conseguia meio que ter um... Assim, de repente não vai ser um centauro, vai ser um pônei, mas beleza, você entendeu? Você acha... Você muda o tamanho dos móveis para caber, faz uma sala falsa. Você faz uma coisa meio trucagem, o Peter Jackson fez. Faz uma coisa meio Tim Burton, entendeu? Não precisa ter o exagero do Tim Burton, mas que a família adaptou os móveis, até porque teria todo sentido, porque o final da história eu não vou contar, mas até porque teria todo sentido em relação ao final da história. E o outro é baseado num livro, enfim, de um escritor mineiro, que ele já é um realismo fantástico foda. Eu falei, cara, se eu elevar, eu acho que eu perco a essência da história. Então o que eu acho legal é isso de adaptação. E a gente, voltando a falar do roteiro especificamente do Mágico de Oz, era o que a gente estava falando aqui, nós, né, que gostamos só da primeira versão e da versão do Michael Jackson, e olha a quantidade de versões que teve, baseado no mesmo material. Teve absolutamente desenho, no mesmo série, material. sim. Não, e é absolutamente no mesmo material. Não é uma questão assim de você falar, pô, são Adaptei o 1000 livro adaptações, 2, todas diferentes entre si. E, cara, sei lá, eu acho que
se um dia você for passar por isso de adaptar alguma coisa, eu acho que você não tem que nem me ouvir e nem ouvir o Renê. É o que te toca. Não, é isso, cara. Porque é isso. Assim, por que o Mágico de Oz tocou a gente? Cara, quando é aquela menina que a vizinha persegue e que tem o cachorrinho e que bate com a cabeça no furacão e aí vai parar naquele mundo e bate os três negocinhos e volta pro mundo e dela. cada encontro com cada personagem. É sempre a mesma coisa. E por que um funciona e o outro não? Cara, não sei. Mas voltando só um pouquinho falando de adaptação, vocês assistiram, alguém aqui assistiu Silo? Silo é o serial da Apple. Sério, eu sei qual é. E The Expanse Tá é na uma série fila, que tá tá na na Amazon. São Tá na fila. 2 séries que eu adoro. E ambas são baseadas em livros. Eu gosto tanto das 2 séries que eu comecei Mas a ler. o mesmo livro? Não, são livros diferentes. Tá. Tem The Expanse, que é uma série Tá. de livros, e Silo, que é o outro. The Expanse eu vi primeiro, são 9 livros, eu tô no 7º agora, e Silo eu ainda tô no primeiro livro, tá na 2ª temporada só. E são 2 séries muito bem feitas, e quando eu comecei a ler os livros, nos 2 casos, as séries são muito melhores do que o livro, o que é raro. Raríssimo. E assim, são 2 livros que não tem grandes diálogos, que não tem grandes personagens, a história tá lá. Mas o que a série trouxe para enriquecer e para aproveitar o fato de que são atores de verdade falando, que tem uma personalidade, quando você está lendo, não importa muito a cara. E em Silo, uma coisa interessante, eu lembrei por causa disso, a protagonista ela só aparece no 2º episódio. O primeiro episódio inteiro é um prólogo. É a mulher do Missão Impossível. Né? Rebecca Ferguson, que é produtora da série. Então, ela deve ter brigado para manter isso. Ela só aparece, na verdade, na última cena do primeiro episódio. Que é o John Turturro no Night Off, né? Você não acabou Eu acabei não vendo. Pô, tem que ver, essa série é muito Chegamos foda. nisso, mas só você ia falar. Ih, não lembro. Ah, lembrei. Em relação a... Eu acho muito legal essa parte, principalmente do Mágico de Oz, de como um filme que aconteceu há tanto tempo perdura até hoje com a mesma força e que todas as gerações que você perguntar conhecem a história do Mágico de Oz. E isso é agora uma outra dúvida que eu tenho, que eu não sei nem em que área isso se encaixa. Foi um filme com os bastidores mais problemáticos que eu conheço. Tivemos diversos acidentes, queimadura de 2º grau, a gente ficou paraplégica. A tinta que fazia mal. A tinta era feita a base de alumínio. A Margaret Hamilton, que faz a Bruxa Má, o diretor já tinha feito o take. Aquela cena da explosão, sabe? Sim. O diretor já tinha o take. Foram pro almoço. Queimou, né? Na hora que voltaram, ele falou, não, quero refazer. O elevador deu pane. Porque naquela época você não sabia se você tinha o take ou não, só sabia uma semana depois. Ele achava que... o cinema era negativo, né? Então você filmava num negócio fechado, aí você revelava o negativo, igual o negativo de máquina fotográfica antiga, e aí só uma semana depois é que você viu o que a gente chamava de copião e tinha acesso a se tinha funcionado ou não. O cara só tem a atriz ali naquela hora, ele vai fazer um take só? Não vai. Não vai fazer. Não vai fazer. Não, tem razão. Mas você quer eu já ainda entendi, né? Você tá perguntando por que isso não imprimiu no filme. Eu quero entender, porque, por exemplo, o próprio ator do Leão, os canhões de luz da época não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. Eram muito quentes, o set era muito quente. Cara, ficou mal durante as gravações. Queria saber como é que isso não imprime num filme, isso não prejudica o desempenho dele, porque foi um filme muito problemático que saiu lindo. Cara, eu acho que é a magia do cinema. Tem alguns filmes que dão muito problema, todo mundo acha que vai ser um desastre. E um sucesso. Acaba virando um mega sucesso. E nesse caso, tudo encaixa, né, cara? Tudo encaixa. Não, Poderoso Chefão, que é um filme que a gente vai sempre voltar a falar. Os produtores queriam demitir o Al Pacino com uma semana de filmagem. Apocalipse Sinal. Apocalipse Sinal, que foi um desastre. O Martin Sheen não falava com o Marlon Brando. O Marlon Brando engordou sem falar pra ninguém. Não decorava as falas. O que tem de filme que tudo indica que vai ser um desastre e no final dá muito certo. E tem filme que dá tudo certo e o filme não acontece. Então... Não, calor, cara. Eu acabei de rodar um filme agora aqui em frente, na verdade, no Condomínio Mansões, do outro lado da rua. Em janeiro. Foi o maior calor do Rio de Janeiro de todos por si. Cara, você provavelmente lá tinha ar-condicionado, o cara ficava no ar-condicionado, e por mais que ele tava com a fantasia. Mas o que eu acho, assim, que me pega é como tudo encaixa, cara. A Judy Garland é um negócio
Judy Garland é um... inacreditável. No momento. A quem faz a Bruxa Má, mesmo essa atriz do Wicked, então não vi o Wicked, mas vi Oscar, vi promos, vi trailers e tal. Cara, não adianta. A icônica é a original, não tem como. Cara, os efeitos dos macacos voadores, cara. É impressionante pra época. Cara, sim. os atores que fazem o Homem de Lata, o Leão, o Espantalho. Cara, que time O Mágico de foi Oz esse, é o cara? equivalente a fazer Matrix. Que time foi esse, Pra época. É, Pro que revolucionou absurdo. em termos de linguagem, em termos de história do possibilidade. Não, é o ator que faz o mágico, aquele negócio da cabeça flutuando, entendeu? Cara, é um as chamas filme do que lado. tudo encaixa. Você vê o filme hoje, o filme é de, sei lá, 1950, 40 e Você blá. sai impressionado. Cara, você vê o filme hoje, você hoje se você for numa sala de cinema, você for ver esse filme, botar uma criança que nunca viu esse filme, a criança vai parar, vai ver o filme até o final, cara. É um filme que tudo Ele é encaixa. muito bem tudo amarrado. encaixa, tudo Os encaixa. efeitos fazem sentido. Sim. Porque eu sinto que tem muito E filme você hoje em dia... acredita, né? Você Apesar acredita de ser efeitos antigos, você acredita. Eu sinto que tem filmes hoje em dia que querem encaixar 1 milhão de VFX em tudo. E aí é tela verde, tipo Deadpool e CGI. E, cara, são efeitos simples. Todos são efeitos práticos. E Que é o que que você que compra tinha. muito. A Sim. cena do tornado, a bruxa explodindo, a bruxa voando, escrevendo Surrender Dorothy. Não, aquele é muito bom. Agora, Cara. eu tenho uma pergunta pra você. E, manda. Você assistiu Wicked? Você gosta de Wicked? Fala pra mim, e você viu o Mágico de Oz incontáveis vezes. Você torce pra quem? Quem? Alerta de spoilers aqui pro Paulo, porque talvez ele não saiba da... Eu sei do final, pô. Ela morre você sabe do derretida final. quando jogam água em cima dela, pô. Não, no Não Wicked sei, mas no futuro eu sei o Ah, tá. Então, eu tenho uma história com Wicked também muito íntima. Fui assistir na Broadway agora, chorei igual um bebê chorão. Mas eu sinto que, assim, não é canônico. Wicked não é canônico com o Mágico de Oz. É como se fosse uma fanfic mesmo. Então, eu acho que Ah, mas é uma prequel, não é? Eu não vi. não é uma prequel oficial. Não, é uma tá. versão É uma alternativa. versão, contanto que É um outro Elphaba- olhar. Ah, não vai parar no onde o Mágico de Oz É a chegou. Elas mesma se história. interligam. É a mesma Não, história. tudo bem, mas só não que é a uma gente prequel. tem- Não vai parar onde a Dorothy dorme e chega lá. Vai. Mas tem. Não, vai, beleza, não. tá bom. Tá. Contanto que Elphaba, que é o nome da bruxa Maia no Wicked, é El Frank Baum. LFB. Tá, não, entendi. Tá. Então, assim, foi tudo uma grande... É um livro, inclusive, do Gregory Maguire. O Wicked virou musical, Sim. virou filme. Então, eu acho que eu torço dependendo do filme que eu tô assistindo. Então, quando eu vejo o Mágico de Oz, Dorothy mata essa bruxa, torcendo pela Dorothy, vamos lá. Quando eu tô assistindo Wicked, tem toda a história de vida da Elphaba, você se comove vendo aquilo, ainda mais no filme que se aprofundou mais nisso, né, na infância dela, do que ela sofreu, do que ela estava sentindo esse tempo todo. Então, meu ponto de vista muda de acordo com o filme que eu tô assistindo. Então, eu posso saber a história inteira de Wicked. Quando eu assisto Mágico de Oz, eu ainda torço pela Dorothy. Mas, no Mágico de Oz, é impossível não parar pra pensar nisso. Ela cai com a casa, mata a irmã da outra, aí rouba os sapatos, não quer Ela comete devolver. 20 crimes diferentes. Ela claramente tem ali uma coisa uma bem parcela de questionável. culpa. Não, gente, acabei de matar uma menina aqui e vai embora. Ela cala. Não é ela que mata. Quer dizer, Não, Casa ela não mata, mas ela pega os sapatinhos e fica com ela, e não são Ela dela. não pega o Porque sapatinho. a verdadeira vilã da fada história no dá, Mágico de Oz é a outra Glinda, bruxa né? dá- E sim. Porque a ela... bruxa boa dá o sapatinho pra ela. Ela não pega o Que sapatinho. não é tão Que boa então assim, não, mas- e Não, esse tudo bem. é o grande ponto de Wicked. Esse é- Ninguém é bom exatamente. demais e ninguém é 100% ruim também. Sim. Porque a verdadeira vilã da história é a Glinda. Pô, ela podia, na hora que ela pegou o sapatinho, bate 3 vezes e vai pra casa. Sim, na hora, não precisava fazer nada. Que série que tá rolando agora que agora eu tô... Mas tem alguma coisa que eu vi há pouco tempo que é um pouco isso, assim. Os personagens são tão bem construídos que não tem vilão, não tem herói. As pessoas vão mudando de papel dentro. Eu preciso lembrar, eu não vou lembrar. Mas que vão mudando meio. Você acha que o cara é mau, aí você descobre que o cara não. Aí você descobre o histórico do cara e descobre que o cara não é tão mau assim e Aí tal. você se sente comovido por aquilo. você compra. isso. Aí não tem o vilão. Pinguim tem entendeu? um pouco disso, você torce Pinguim- um pouco por Pinguim ele, tem um pouco aí do- você vai Mas vendo o que ele Pinguim é o anti-herói clássico, né? Você torce, você sabe que ele é um safado, não sei o quê, e o final é maravilhoso. Aliás, a série é ótima, Maravilhoso. mas Nem parece série da meio, DC. É meio clássico, né? Meio tipo. É um anti-herói clássico, assim. Succession, por exemplo, é isso. Cada vez você tá a fim de. Não tem vilão, mas cada vez você tá. Não, eu acho que é o contrário, só tem vilão.
Ninguém se salva ali. Você ali. por um em algum momento, você fica vê que é o menos com pena pior, de né? um, você fica com pena de outro. É difícil torcer pra alguém. Mas eu não vou lembrar agora, mas tem um produto que eu vi, eu não sei se é sério, que é isso, você vai achando que a pessoa é um vilão e aí você vai descobrindo as motivações e tal, e aí você fala, pô, peraí, cara, o cara tem um sentido que ele tá fazendo e tal, não sei. Um dia eu lembro. Deixa eu fazer mais uma pergunta pra vocês, de uma coisa que um insight veio na minha cabeça agora, quando a gente falou agora do sapatinho. Acho que também tem a ver com a parte de roteirização de um filme. Tem a frase clássica, não há lugar como o nosso lar. Que pra mim é a maior metáfora do filme inteiro. É que, cara, você tá procurando uma coisa que você já tem. Você não valoriza o que você tem a partir do momento que você perde. Então ela fica, puxa, o filme inteiro, não, mas eu queria voltar pra casa, eu queria voltar pra casa. E quando ela volta, ela percebe que tudo que ela tava mais almejando tava ali. E nessa última frase, o não há lugar como o nosso lar, que é o grande desfecho do filme, eu queria saber pra vocês em relação a roteiro mesmo, como vocês acham que essa finalização ela pode impactar num filme ou ela pode fazer ele ser um desastre? Porque, teoricamente, deixa entreaberto se foi um sonho, se aconteceu mesmo, se ela foi. Claro que tá no imaginário, pra uma criança pequena, ela vai achar que realmente ela foi, mas em relação à parte mais adulta do filme, de você vendo com outra perspectiva, mais dessa metáfora mesmo, como vocês acham que isso afeta, assim, na hora de fazer o roteiro pra finalizar o filme? Eu sou suspeito pra falar de finais de filme, porque a gente já teve várias brigas aqui com de finais de filme. Vou deixar o René ver se consegue defender isso. Eu acho que... eu não entendi muito bem a tua pergunta, qual que é a questão do impacto. Se deixar o final eu gosto muito, em aberto. Eu gosto né? muito de finais abertos. Eu acho que... Ele ama o final da origem, ele ama essas paradas. Eu gosto de finais abertos, que te deixam... Aliás, eu sou uma que faz pessoa... o espectador pensar. Eu não gosto de entregar as coisas, não gosto... Tem volta e meia, alguém reclama de algum roteiro meu, onde eu não deixei tudo muito claro. Aí eu falo, só vê de novo, tá lá, tá tudo lá. Você consegue chegar sozinho. Mas eu acho que é importante você saber, você é o autor, o final que você quer dar. Se é construído para ir nesse lugar, é válido. Se a pessoa faz e não sabe, se imprime essa dúvida de eu não sei como acabar, a gente para aqui. Deixa aberto. Aí eu acho ruim. O grande truque do... Que é maravilhoso. Nossa, eu amo esse filme. Um dos maiores plots. Não, para, não. Não, calma aí. Eu vou defender o Paulo, porque... Não precisa. Eu sou do grande time... truque você nem precisa, cara. Presta atenção. Eu acho o plot twist do filme maravilhoso. Mas o final aberto demais também me incomoda. Não, mas eu acho que é isso que eu acho que a gente tá falando assim. O final do Mágico de Oz, ele não é aberto, né? Não. O que é aberto, na verdade, é assim, ele tem uma conclusão. Caso você faça como origem, que é a conclusão de não. ela vai e volta, e quando ela volta, ela valoriza, e ela Sim. tem os amigos dela que ela descobre que são os mesmos personagens e tal, não sei o quê. Você fica só na dúvida se é sonho ou se não é sonho, mas o filme tem uma conclusão, não é uma origem, né? Que o cara vira o negocinho fica girando e você não sabe se é sonho ou não se é sonho. Não é um final em aberto, né? Eu acho que é um final que você tem a conclusão do que aconteceu ali. Cara, eu concordo com ele nesse aspecto, assim. Eu acho que se funciona... Você não poderia ter origem com outro final. Sim. Se você explica aquilo ali, você faz um Tenet. Você fez o cara, que saco, entendeu? Por mais que eu não goste muito do final da origem. E eu acho que o Mágico de Oz, por mais que ele tenha um final, ele não... Existe um filme que a gente deve falar aqui que chama Jacob's Ladder, que é um filme do Adrian Lyne, que eu não vou lembrar o nome em português, que é com Tim Robbins. Assombrações do passado, alguma coisa assim? Assombrações do passado, porque não tem nada a ver, né? A escada de Jacob vira Assombrações do passado. Nessa época... Traduções. Nessa época era isso, Não, né? O Gilbert Grape virava aprendiz sonhador. Parenthood, o tiro que não saiu pela culatra. Não, se beber não case. Não, o pior de todos é o Down by Law. Down by Law. Era Down by Law, né? Ou seja, o cara foi preso por algum motivo, né? Down by Law, por causa da lei, e a tradução em português era Down by Law. D-A-U. Eles só fizeram o nome. D-A-I-L com acento no O. Down by Law. Sem brincadeira. É um filme preto e branco. Vocês sabendo disso quando vocês escrevem o roteiro? Acho que é. O título do filme vai ser esse aqui. Cara, escolher título de filme é uma coisa que é difícil, não é fácil não, bicho. Título de filme? Nome de personagem, nomes em geral. Nossa, eu difícil, sofro. cara, é complicado. Traduzir, né? Às vezes eu até falo com o ator que vai fazer, você quer ser chamado de quê? Não, mas é sério, porque o cara fala, pô, não, eu vou me sentir bem com o nome tal. Beleza, bota o nome tal pro cara. Se eu souber quem é o elenco, numa boa. Eu repito muitos nomes dos meus personagens, porque normalmente quando eu tô escrevendo, tenho que dar um nome pra personagem, eu abro o WhatsApp que tá lá,
Veja a última pessoa com quem eu conversei, e como são mais ou menos as mesmas pessoas, Ferrou, eu vai uso... ter um monte de Paulo Vai agora. vai ter Gabriel, Paulo, vai ter Gabriel, Paulo, próximo personagem. Vai ter um monte de Paulo. Não. Paulo. Eu vou me sentir Agora- vivo. Todos os filmes do Rei. Eu conheço muito. Paulo tem muitos. Última pergunta pra você. Não te incomodou em nenhum momento você ver um filme que claramente era feito em estúdio? Porque você é de uma geração que já vê as coisas Sim, hiperrealistas. E a última vez que eu parei pra ver Mágico de Oz, eu me dei conta, e quando criança eu não tinha me dado conta, mas o quanto o filme é claramente falso nesse lugar. Então, Não use a palavra falso. não, Mas não realista. eu acho que assim, Teatral, digamos. Teatral. é um filme teatral e ele se propõe a ser isso. Desde o início do filme. Ah, Ele não te promete... Cara, é um espantalho que fala, é um homem de lata que não tem coração. É uma fábula, é um conto de fadas. E eu acho que o principal motivo disso não me incomodar é por eu me fascinar tanto com os recursos que eles tinham na época, como eles usaram aquilo e, cara, imprime, me convence. aham. Quando eu assisto Mágico de Oz, eu entendo que Uma eu hora você consigo ver esquece que a você divisão, não sei o quê. A história. Quando eu tô dentro da história, te eu tira, fico imerso. A história te tira. Ela tá no castelo, tá na Cidade das Esmeraldas. Ela tá atravessando Quantas vezes você já viu? incontáveis. É meu filme de conforto. Você sabe que, complementando a resposta do Gabriel aqui, eu acho que tem uma parada. Primeiro, o filme ser em Technicolor. Então, mágico. ele. Uma vez que as cores são todas. O gama é todo estourado, né? As cores são saturado todas demais. saturadas e tal. E aí, naturalmente, uma cor invade a outra, né? Você não tem uma definição entre as cores. Então, uma cor invade a outra. E aí, cara, eu acho que você meio que tá vendo quase um desenho animado, assim. Tem esse lado. E a quantidade de filmes que a gente viu que buscam esse resultado no digital Não consegue. é incrível, cara, de você ver, assim, o próprio, a gente não viu Minecraft ainda, né, mas assim, o que eu vi do Minecraft é isso, é saturação de cor, é o cara tentando fazer essa coisa que puxa pro Mágico de Oz, que vem ali. Então eu acho que, cara, e é isso que você falou, assim, o roteiro é tão foda que, cara, um bom roteiro, Salva um filme. Você entra. cara, um bom roteiro, você entra na história, você esquece o que você tá vendo, onde tá a câmera, o que tá acontecendo. Você não percebe. Se o roteiro é ruim, você vê o Você tá plano, imerso na fala, história. porra, o cara eu acho isso. Tem essa frase que é: um bom diretor. Um mau diretor consegue estragar um bom roteiro, mas um bom diretor não consegue salvar um roteiro ruim. Verdade. Tem que estar na história. Nossa, É. assim, vocês são a cabeça por trás daquilo que fazem uma história se tornar... Fala baixo, Foi. porque tem muita gente que não gosta disso. Não, é isso. Eu, assim, Outras pessoas da Não, cadeia. e outra, assim, eu sou diretor também, né? Então, não, Tá vendo? mas... Ó, eu vou falar do fundo do meu coração, assim, eu pretendo fazer faculdade de cinema, né? Aham. E, cara, tem certeza? absoluta. Tá bom. Paixão da minha vida, não consigo... Mas não é a consigo- única resposta. Porque Não, eu vou te, tem que ser eu vou te isso. falar, Tem que ser a única eu opção. dei aula em faculdade há muito tempo, assim. O que é bom da faculdade? É porque as pessoas quando falam de cinema, elas acham que cinema é... Luxo. Não, é isso, o glamour também, né? E não é, né? Você sabe muito bem, você vive disso desde 4 anos de idade. Mas assim, acham que vou ser diretor, ou eu vou ser roteirista. Mas assim, cinema é uma cadeia de 5 departamentos com ramificações enormes. O que é legal da faculdade de cinema? É que você tem a oportunidade, se você vai entrar no mercado sem passar pela faculdade, você vai ter que escolher um desses 5 departamentos e vai ter que arrumar um estágio ou alguma coisa dentro dos 5 departamentos sem ter vivido nada fora desse departamento que você escolheu. Sim. Então você vai fazer som, você vai trabalhar com som o resto da vida. Você vai fazer arte, você vai trabalhar com arte o resto da vida. A vantagem da faculdade é que você vive a experiência Expande seu leque de por várias todos os oportunidades. departamentos, porque você está ali estudando arte, estudando som, estudando fotografia, estudando direção, e aí você te abre a possibilidade do que você quer fazer dentro da arte cinematográfica, que envolve um monte de coisa. Talvez E você queira ser isso que roteirista. eu amo. Assim, quando eu me encontrei no cinema, que foi desde muito pequenininho, cara, eu gosto de Quando tudo. você me Legal. encontrou no cinema. No caso, quando Paulo Se me você não descobriu- desistiu ali, é porque você... Porra, Cacá, é verdade. Não, Se ali não traumatizou e quis vou virar matemático... Eu só porra. tenho boas lembranças. E eu gosto de tudo. De literalmente tudo. Eu gosto de direção. Eu sou apaixonado pelo trabalho de direção. Toda vez que eu vou fazer um filme, alguma coisa, eu peço pra ver. Olhar na cena, colocar o fonezinho. Eu acho muito legal. Roteiro, tudo, tudo. Cinema é minha vida.
E eu acho muito legal. Por isso eu quero fazer a faculdade, porque eu quero entender mais e ter acesso profundo sobre tudo, sobre o processo. Porque eu me interesso pelo processo e por realizá-lo. Então, eu gosto muito de ser ator, é a profissão que eu quero ter pelo resto da minha vida. Mas eu também quero expandir meus horizontes, abrir minha cabeça. E é uma coisa que eu tenho interesse, então eu pergunto, por que não? É uma coisa que eu acho que vai me trazer tanto conhecimento, até como ator. Porque se você tem uma visão de direção, de entender como são as coisas, e você é ator, cara, eu busco procurar e saber dessas coisas mesmo sem estar na faculdade. Eu vejo 1000 vídeos gringos. Vê esse documentário que eu falei, do Light and Vou assistir. E eu acho que isso expande a sua cabeça para qualquer área da profissão, em relação à arte, em relação ao cinema, que você queira fazer. Então, assim, é minha meta e eu me inspiro muito em vocês, de verdade. Vocês são, cara, vocês são gênios pra mim, de verdade. Estar aqui sentado é uma honra. Depois dessa declaração... Esse momento, então, agradecer... A gente falou de conclusão entreaberto. Esse talvez seja a melhor conclusão de podcast até agora. Poxa, que honra, gente. Não, a gente... Porra, nossa, eu tô até... Vou ficar tímido aqui. Gabriel, foi um ótimo papo. Depois a gente vai se dar conta que isso não é verdade. Mas... Não, no início a gente fica lisonjeado. Mas não é verdade. Não é verdade. Mas não é verdade pro resto do mundo. É verdade, Mas não, falando sério agora. Mas foi muito legal. Fiquei até com vontade de rever o Mágico de Oz agora, depois desse papo todo. Tem pouco tempo que eu vi, cara. Mas, cara, muito legal. Assim, é bom escutar você com a tua idade, com essa paixão que você tem. Obrigado. E, cara, com a vontade que você tem de correr atrás das coisas. Siga nisso, sabe que tem 2 portas abertas aqui. Eu vou chorar, gente, falando sério. Não, imagina, mas não chore. E, cara, é isso. Que bom que você veio aqui. Venha outras vezes. Está super convidado. Pode Wicked, hein? E agora você tem uma última função. Quando lançar a segunda parte. Que é o seguinte. Nem eu, nem Renê somos ligados na tecnologia. Vocês já sabem disso. Somos velhos. Influencer aqui do nosso lado. Então, por favor. Que responsabilidade, hein? Para aquela câmera ali. Diga o que as pessoas têm que fazer agora que acabamos esse episódio. Seguinte, galera. Se você gostou desse bate-papo, quero convidar vocês a seguir esse canal. Continuar assistindo os vídeos deles, assistam desde o primeiro episódio, porque cada episódio é um ensinamento diferente. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal, comenta qual foi a sua parte favorita, o que você acha, se você concorda com as nossas opiniões. Compartilha e manda para um amigo que também gosta de Mágico de Oz, que gosta de cinema, que tem um interesse, talvez, em entrar na área. Esses 2 caras são, como eu já falei previamente, são 2 gênios, e eu tenho certeza que se vocês continuarem acompanhando o canal, a mente de vocês só vai expandir o conhecimento também. Muito obrigado pela participação. Queria agradecer muito a vocês 2 pelo convite. A gente que agradece. E é isso, gente. Muito obrigado, cara. Foi ótimo. Esse foi mais um episódio de Tudo é Roteiro. É isso aí. Beijo.